A Ferrari não está mais apenas reagindo. Eles estão fazendo um movimento tão ousado e precisamente cronometrado que pode alterar completamente o rumo de toda a temporada. Faltando poucos dias para o Grande Prêmio da Emília-Romanha, em casa, a equipe revelou uma série de atualizações agressivas para o carro desta temporada. E desta vez, não se trata de pequenos ganhos ou ajustes esperançosos, mas sim de uma mudança completa na aerodinâmica e na mecânica, projetada não apenas para corrigir o que vinha dando errado até agora em 2025, mas para finalmente liberar o desempenho que Lewis Hamilton tem aguardado. Desde os novos dutos laterais esculpidos até o assoalho retrabalhado, cada componente deste pacote foi criado para solucionar exatamente os problemas que assombraram a Ferrari nas 6 primeiras corridas do ano. Mas tem mais. Nesse mesmo momento crítico, a Pirelli lançou uma variável inesperada na equação. Um novo composto de pneu ultramacio, o C6, que fará sua estreia neste fim de semana. Este pneu, nunca antes usado em 2025, foi desenvolvido com um único propósito: desempenho máximo em volta rápida, especialmente em uma pista como Imola, onde ultrapassar é difícil e a posição de largada é crucial. Isso pode tornar a classificação uma das sessões mais decisivas de toda a temporada. E as atualizações da Ferrari, se entregarem o que prometem, podem permitir que Hamilton e Charles Leclerc extraiam o máximo desse novo composto, potencialmente colocando os dois carros nas primeiras posições do grid pela primeira vez neste ano. Isso não é apenas sobre melhorar o carro. É sobre mudar o rumo da história, reescrever a narrativa de uma temporada que, até agora, tem sido marcada por decepções e frustrações. Para Lewis Hamilton, que chegou à Ferrari com esperanças de um novo começo e de um carro competitivo, este é o primeiro momento em que a equipe realmente lhe entrega algo que pode atender às suas expectativas. Para Charles Leclerc, é a chance de transformar consistência em protagonismo. E para Fred Vasseur e a liderança em Maranello, isso é uma aposta de altíssimo risco, porque, se essas atualizações não funcionarem, se o carro não melhorar significativamente em Imola, as consequências serão graves. Este momento foi sendo construído silenciosamente nos bastidores. As horas no túnel de vento, a reconfiguração das estruturas de fluxo de ar, o delicado redesenho da dinâmica do assoalho. Cada detalhe foi levado ao limite dentro das restrições do teto orçamentário, porque a equipe sabe que o tempo está se esgotando para salvar o ano de 2025. E com rivais como McLaren e Mercedes já ganhando terreno, a Ferrari não pode mais se dar ao luxo de perder outro fim de semana por causa de preparação ruim dos pneus, instabilidade nas curvas ou um carro que simplesmente não responde ao comando dos pilotos. O cenário está armado para algo dramático. Um carro reengenheirado, um novo pneu que pode embaralhar o grid, a pressão de uma corrida em casa e uma equipe com tudo a provar. Se isso será o ponto de virada ou apenas mais uma falsa esperança, o que a Ferrari acabou de revelar para Imola pode ser o momento ao qual olharemos no futuro e diremos: foi aqui que tudo mudou. Então já deixa seu like neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque o que a Ferrari revelou não é apenas uma atualização, é uma declaração, é um ato de desespero e talvez seja a faísca que mude completamente o campeonato de 2025. Vamos começar pelo núcleo das mudanças, a aerodinâmica do carro, a alteração mais visível e, possivelmente, a mais importante que a Ferrari está trazendo para Imola é o redesenho radical das entradas de ar laterais. Sai o antigo desenho largo e turbulento, entra um perfil novo, mais compacto e muito mais agressivo, com o objetivo de melhorar significativamente o gerenciamento do fluxo de ar e reduzir o arrasto. Essas novas entradas seguem a filosofia já adotada por McLaren e Red Bull, mas agora adaptadas ao chassi único da Ferrari. E por que isso é tão importante? Porque o desenho anterior gerava muita resistência
e não direcionava o fluxo de ar de forma eficiente para a traseira, o que deixava o carro mais lento em linha reta e menos estável nas curvas. Com essa mudança, a Ferrari espera atingir dois objetivos ao mesmo tempo: recuperar parte da velocidade máxima perdida para os rivais e fornecer uma plataforma aerodinâmica mais estável para os dois pilotos, mas especialmente para Hamilton, que tem reclamado constantemente da imprevisibilidade da traseira do carro nas frenagens e nas entradas de curva. E isso nos leva ao assoalho, o coração de um carro de Fórmula 1 com efeito solo moderno. A Ferrari não está apenas ajustando o assoalho, está reformulando-o completamente. O novo assoalho, que será estreado em Imola, foi desenvolvido para gerar mais pressão aerodinâmica de forma consistente em uma gama mais ampla de condições. Ele resolve uma das maiores falhas do carro neste ano: a instabilidade em curvas de média e alta velocidade. Hamilton, em particular, tem enfrentado dificuldades com o carro saindo de traseira de forma imprevisível na saída das curvas, frequentemente perdendo décimos preciosos na classificação. Este novo assoalho deve ancorar melhor a traseira do carro, dando aos pilotos confiança para forçar mais, especialmente com os pneus macios durante as voltas decisivas de classificação. Vale lembrar que o desempenho em volta única da Ferrari tem sido uma das grandes fraquezas do ano. E com a Pirelli introduzindo o novo composto C6 em Imola, a pressão sobre a preparação dos pneus e a execução do acerto será ainda maior. O pacote de atualizações da Ferrari foi desenvolvido não apenas para gerar pressão aerodinâmica, mas também para ajudar a manter a temperatura dos pneus de forma mais consistente, algo com o qual a equipe tem sofrido durante toda a temporada. Se funcionar, este pode ser o primeiro fim de semana em que a Ferrari realmente poderá disputar uma posição na primeira fila com base apenas na velocidade. E como isso ajuda especificamente Lewis Hamilton? Vamos ser diretos. O início da trajetória dele na Ferrari tem sido difícil. Sem pódios nas corridas principais, frustrações constantes com a estratégia da equipe e um carro que não se comporta como ele quer. Mas o maior problema de Hamilton tem sido a confiança. Ele não consegue confiar no carro. Toda vez que ele tenta forçar ao máximo, o carro reage mal. Toda vez que tenta se comprometer com uma volta rápida, o equilíbrio desaparece. E quando seu estilo de pilotagem depende de confiança, como é o caso de Hamilton, isso te torna mais lento não por falta de talento, mas por medo de instabilidade. Este pacote de atualizações, com as novas entradas de ar laterais, o assoalho e as estruturas de fluxo de ar revisadas, foi criado exatamente para isso: construir um carro mais previsível e mais responsivo, algo em que Hamilton possa confiar, algo que ele finalmente possa pilotar como um campeão novamente. Charles Leclerc também vai se beneficiar, sem dúvida. Ele tem superado Hamilton até aqui na temporada, em grande parte por estar mais familiarizado com a forma como a Ferrari constrói seus carros e como lidar com os compromissos de acerto. Mas até Leclerc tem manifestado frustração. Ele declarou abertamente que há um limite no quanto ele pode extrair de desempenho sem atualizações. Disse que o carro se comporta bem nas curvas rápidas, mas se perde nos trechos de baixa velocidade. E isso é um problema crítico em Imola, um circuito que exige estabilidade nas frenagens, mudanças rápidas de direção nas chicanes e tração na saída de curva. Se a Ferrari finalmente estabilizou a traseira e melhorou o desempenho em baixa velocidade, ambos os pilotos podem estar prestes a alcançar um grande avanço. Agora, aqui é onde tudo fica ainda mais interessante. Essas atualizações são apenas o começo. A Ferrari já está planejando uma evolução adicional, com uma suspensão traseira redesenhada ainda nesta temporada. Embora ela não vá estrear em Imola, pode chegar já no Canadá ou na Áustria. A expectativa é que essa nova suspensão permita um acerto mecânico mais extremo, permitindo que a equipe rode com a traseira mais próxima do solo e recupere ainda mais pressão aerodinâmica. Tudo isso sem alterar a carcaça da caixa de câmbio. São mudanças sutis, mas cruciais,
especialmente dentro do atual teto orçamentário que impede grandes reformulações no meio da temporada. A Ferrari está fazendo escolhas inteligentes e direcionadas para dar ao carro uma segunda vida e a Hamilton uma chance real de lutar. Mas vamos encarar a realidade. Este fim de semana importa muito. O Grande Prêmio da Emília-Romanha é a corrida em casa da Ferrari. E a pressão é gigantesca, não apenas dos torcedores, mas também da mídia, dos patrocinadores e de dentro da própria garagem. Eles investiram tudo neste pacote. Pularam mudanças importantes em Miami. Estão adiando a grande atualização da asa dianteira para a Espanha. Todos os olhos estão voltados para Imola. Se o carro não entregar agora, com tudo alinhado, haverá consequência. Então, será que vai funcionar? Será que este será o momento em que a Ferrari finalmente dará a resposta? Será que Hamilton vai emergir do pelotão intermediário e mostrar ao mundo que essa mudança para a Ferrari não foi um erro, mas sim o início de algo histórico? Conta pra gente nos comentários. Você acredita que as atualizações no carro vão realmente fazer a diferença? Será que Hamilton vai brilhar em Imola? E será que a Ferrari vai finalmente começar a virar esta temporada? Deixe seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal para receber conteúdo diário de Fórmula 1 e notícias de última hora. E ative o sininho para não perder o que vem por aí, porque o que acontecer em Imola pode realmente mudar tudo.